gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, eu sou Márcia Costa e hoje é dia da gente conversar com as menininhas. E é um grande prazer ter a sua companhia nesse programa, viu? É tão legal quando você se envolve com a gente nessa conversinha aqui, pensa com a gente esse assunto, discute esse assunto aí na sua casa com quem está perto de você, pensa também, amplia a sua visão. E é muito agradável saber dessa convivência, saber que você está aí com a gente e pensa os assuntos que a gente está pensando aqui também. E eu quero muito que você cresça no conhecimento de Deus a partir de cada assunto colocado aqui de forma bem tranquila, espontânea. Informalidade é a nossa cara aqui, mas isso não tira a relevância do assunto. E é muito legal saber que essa espontaneidade, essa descontração consegue falar ao seu coração o que numa situação bem formal, com aquele vocabulário muito rebuscado, não chegaria tão leve, tão suave ao seu coração determinadas coisas, não é? Eu sei que sim, eu sei que Deus abençoa a gente para isso e é muito legal saber que você está aí pertinho e convive com a gente fazendo essas trocas. Agora, ela que é tudo de bom, deixa eu ligar aqui, porque desligou, meu Deus do céu! Minha amiga que vai conversar sobre a perguntinha como equilibrar o estresse do dia a dia. Ela vem calma, serena e tranquila, pelos lírios dos vales. Adriana Tosi. Olá, More. meu amor! Então, sem estresse nenhum... Os estresses, eles vêm todo dia. A gente não tem muito controle, né? A gente tem que saber... No mundo tereis aflições, foi ele quem disse. A gente tem que saber como se comportar diante deles e como levar o dia a dia com eles. Agora, olha só, engraçado. Como é que são as coisas, né? Ela falou sobre isso numa entrevista que deu a uma revista. Gente, eu fiquei chocada com essa informação. E hoje ela tá aqui com a gente. Tá aí, Ginete, trazendo mais uma pérola para enriquecer a nossa conversinha. Não é bem uma pérola. É uma pérola. Tudo Você bem? sempre acrescenta. Tudo Imagina. bom? Agora, essa entrevista, hein? Pois Se é, a gente tivesse 2001. combinado... Olha aí. Gente, Falando quanto tempo? exatamente a 12 respeito anos. disso, há 12 anos. E as mulheres que foram entrevistadas na matéria, a revista está aqui, falam exatamente a respeito da mesma coisa, a mesma situação, nada mudou de lá para cá. Mas era isso que eu ia perguntar. Nada mudou. Olha só, será que a gente... Nada mudou. Comigo, sim. Pode ser que tenha se intensificado um pouco, porque o mundo deu uma mudada de lá pra cá, Com né? certeza, total, com certeza. Agora ela é a pessoa que vem florindo o ambiente. Pastora Gisela Xavier! Literalmente. Mas é muito bom tê-la aqui, meu amor. Obrigada por vir. Hoje o assunto é como equilibrar o estresse do dia a dia e a gente vai conversar muito sobre isso. Eu quero convidar vocês a se sentarem em seus devidos lugares. Eu desconstruí a formação que a Letícia passou, porque a pastora Gisela, ela não ensaiou muito bem, sou uma florzinha de Jesus, mas a Adriana, que está querendo uma carreira solo. Tudo menos isso. Nem no banheiro, Adriana, sou uma florzinha de Jesus. Só se eu tiver back. A gente vai fazer tchuru, tchuru, Não, sabe daquelas que quer o back pro back assumir e você não canta nada? Pronto, é isso, olha. A ideia é a gente, nessa descontração, ter esse bate-papo com você, nesse encontro de amigas, sobre como equilibrar o estresse do dia a dia. Mas a proposta também é que hoje a gente tem aquele momento de oração que começou na segunda-feira e a gente procurou desdobrar o assunto que a gente começou na segunda-feira com você, que eu comecei na segunda-feira com você, com o tema da nossa reflexão, no tema Crescendo em Fé, a nossa reflexão, que foi um convite de Jesus, aprendam de mim. E nós temos visto durante essa semana muitas ferramentas maravilhosas para a gente usar, não é para ficar olhando, não.
Jesus disse, aprenda de mim, aprenda comigo a amar, aprenda comigo a ser ágil em perdoar, aprenda comigo a ser simples, a ser facilitador, a ser manso, a ser tranquilo. Aí a gente fica ali tudo admirando, Jesus é assim, mas não usa, não pega, não adquire, não assume, não entra numa interação de disponibilidade para esse aprendizado, mas nós somos ensináveis. Né? Amém. Nós somos ensináveis, nós aprendemos. Amém. Ninguém fica ali naquela de não, eu já sei que eu já sei. Não, com Jesus a gente está aprendendo e aprende de novo. E Ele tem assim uma multiforme sabedoria para nos ensinar. Eu tenho uma irmã que ela é tão preciosa, ela diz uma coisa assim. Quando ela ora, a gente está orando, ela ora, ela fala assim com o pai. Pai, fala comigo bem explicadinho. Eu sou um pouco difícil de entender as coisas, mas o senhor fala bem esmiuçadinho assim pra mim, que eu entendo. E ele fala. Mas ele é maravilhosamente generoso, ele é um paciente. Fofo, né? Deus é um fofo. Ele é um fofo. Adotei. Ele é muito fofo, né? Amei, escolhi você. Ele é um fofo. Um fofo. Porque ele é assim. Aí, você que está nesse caminho de aprender de Jesus, pode estar pensando assim, Márcia, eu dou tanta bola fora que eu acho que Jesus já desistiu de mim. Você pode estar pensando assim. Olha só, Márcia, eu tô assim, eu não acerto mesmo uma. Eu acho que ele já desistiu de me ensinar. Aí você está pensando naquela tua professora teteia, né? Aquelazinha lá da alfabetização que não tinha paciência nenhuma contigo e desistiu de você, ou então aquela que você não foi ali acolhido por aquele professor, aquela professora, e aí está tirando a média aí por Jesus, né? Achando que ele também é impaciente, ou que ele não vai dar a você tudo que você precisa nesse caminho de aprendizado. É um engano, é uma mentira. Não deixa essa mentira muito bem elaborada do inferno cair no teu coração, não. Ele te convida a aprender dele e ele não deixa você sozinho nessa caminhada. Se você errar, a primeira pessoa que você vai ver ali, se você der com a cara no chão e levantar um pouquinho o rosto, ele vai estar ali olhando nos teus olhos, porque ele vai lá onde você está. Sabe? É por isso que lá em Isaías ele fala assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Quando ele diz isso, os religiosos apontam logo para aquela de colocar a gente numa péssima, né? Numa situação péssima. Olha, tá vendo? Deus pensa muito melhor e a gente pensa muito raso, muito baixo. É que ele está ali querendo dizer para você o seguinte, os meus pensamentos são muito melhores. Então eu vou erguer a forma como você pensa e elevar a forma como você pensa até a mim, para que você pense exatamente como eu estou pensando a teu respeito. Do tanto que você é preciosa, do tanto que você vale cada investimento de Jesus. Ele não desistiu de você, você não pode desistir de você mesmo. Não se abandone. E você não pode desistir de você. Porque conforme a gente vai ler agora, Paulo nos orienta nessa palavra maravilhosa. Está aí no vídeo. Nós fomos crucificados com Ele. Agora, olha como é que é esse caminho de aprendizado. Não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim. A vida que a gente vive agora, nesse corpo, ela é vivida pela fé nesse Deus maravilhoso que nos amou e se entregou pela gente. Pai, nós te louvamos porque o teu compromisso nesse caminho de nos ensinar a viver com toda a qualidade de vida, com o teu melhor, porque tu és o melhor, tu és o completo, tu és o absoluto. E tudo que diz respeito a isso, ao aprender a ser, tudo que tu idealizou, planejou, projetou para as nossas vidas, a gente não está sozinho nesse caminho de aprendizado. Tu vives em nós. Tu vives em nós. Você é tão próximo assim, é tão perto, mais perto que isso. Não existe, porque tu estás em nós, nesse compromisso diário, intenso, cotidiano. Esse valor que tu enxergas em nós, que ninguém enxergou. Esse insistir com a gente, esse permanecer com a gente, não pelo que a gente faz, mas pelo que nós somos, é preciosíssimo, querido. E nos ensina muito. Sabe, o que nós sabemos sobre amor
O que é perfeito sobre amar foi aprendido contigo, Jesus. O que é perfeito sobre perdoar, tem relação contigo, é aprendido contigo. O que é perfeito em tudo, vem só de ti. E nós estamos nesse caminho de estarmos entrosados nisso, comprometidos com isso, implicados com isso, de vivermos nessa caminhada de constante aprendizado. Querido, que a minha amiga hoje não desista dela mesma. Que ela hoje não desista porque o Senhor não desistiu dela nesse caminho. E que ela descanse nos teus braços, porque o Senhor não está esperando dela desempenho, não está esperando dela esforços, nem está contando com os méritos dela, porque tudo o Senhor já fez. Que ela agora descanse em aprender a viver a vida que o Senhor planejou, porque não é complicada e não é pesada. Que ela agora entre numa disposição absoluta de se abrir para o poder do teu novo tempo na vida dela. Tudo fruto desse aprendizado maravilhoso de viver melhor. Eu te agradeço, querido, porque essa obra que está começando agora nesse coração, ela não vai parar nunca mais. Amém. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó, Amém. Ele é assim, te ama, 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 te ama. E nesse caminho de viver esse amor, de experimentar esse amor, de crescer nesse amor, de ser acolhida nesse amor, liberta nesse amor, curada nesse amor. É um amor que ensina e nos habilita a aprender. A gente daqui a pouquinho volta. Pires agora. Olha, voltando ao espaço feminino, e Neide Pires está por aí. Alô, Neide Pires. Alô, Marcos. Olha, ela quando não fica aqui, ela fica lá, mas ela fica. Ela sempre fica. Ela sempre fica. Quando a distância da reunião de amigas. Neide Pires, que honra. Olha, é o seguinte, então a gente agora vai assistir o Curtindo a Vida, abrindo essa reunião de amigas. Veja. Olá, está começando mais um quadro Curtindo a Vida. Hoje eu vim até Niterói, nós estamos no Parque da Cidade. Vamos conhecer esse lugar lindo junto comigo? Who's to say what's impossible they forgot? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections. Olha, pessoal, passeando aqui pelo Parque da Cidade de Niterói, eu encontrei essa família linda e muito querida. Queria falar aqui com o Leandro. Leandro, conta pra gente, é a primeira vez que você visitar aqui ao parque? Vocês gostam de vir aqui ao local? Na verdade, eu já venho aqui várias vezes, né? E como eu estava buscando a minha mãe e minha tia, que vão participar do aniversário da minha filha esse final de semana aqui em Niterói, eu aproveitei para trazer essa família linda aqui para fazer um passeio. E nada mais que um lugar lindo, que eu não acho muito divulgado, e eu falei que era tão bonito quanto o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. E tem um porém, né? Gratuito, né? Então recomendo que todos possam vir fazer esse passeio, que além da gente ver as nossas praias de Niterói, que são lindas, a gente ainda tem a vista do Rio de Janeiro maravilhosa daqui também. Who's to say I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always. Olha, agora é o momento de apreciar um pouquinho a vista aqui desse lugar maravilhoso. Daqui de onde eu tô é um mirante que a gente consegue ver a Ponte Rio-Niterói e ver alguns lugares lá da cidade do Rio de Janeiro. Realmente é um lugar bacana pra gente relaxar, curtir a vida e aproveitar do jeito que tem que ser aproveitado. This world keeps spinning and there's no time to waste.
Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Bom, agora eu tô aqui com a Lorraine, ela que é uma das responsáveis aqui pelo Parque da Cidade e também é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Lorraine, conta pra gente, deixa algumas informações para quem está nos assistindo, os nossos telespectadores que querem conhecer o Parque da Cidade aqui em Niterói, como é que eles podem fazer? Para você chegar aqui no parque tem duas opções, ou vir a pé, que é um passeio bem gostoso também para fazer no final de semana, ou vir de carro, que a gente tem estacionamento aqui em cima. Se alguém quiser mais alguma informação, a gente tem um ponto de informação turística aqui em cima. O telefone é 2710-2727, funciona das 9 da manhã até as 6 da tarde e sempre tem alguém para dar todas essas informações que a pessoa precisar. Tá certo, tá ótimo. Obrigada, tá, querida? Bom, pessoal, aqui a gente termina o quadro Curtindo a Vida. Espero que vocês tenham curtido a vida aqui no Parque da Cidade em Niterói. Venham conhecer, vale a pena. Até a próxima. Please don't go away. Voltando então, depois que a Dani foi, mas vai voltar amanhã, né? Depois das férias dela, tudo bem. Amanhã não. Isso é um outro detalhe. Tô me confundindo aqui. Olha só, como equilibrar então o estresse do dia a dia. Eu quero que vocês comecem, porque vocês são mulheres assim altamente equilibradas. Quero que me digam todas as receitas de vocês. Olha, eu acho que antes da gente começar a falar como equilibrar, era bom pontuar o que é estresse. Pois é, né? Porque eu acho que as pessoas usam essa palavra para qualquer coisa. Pra banalizou. Já entrou no vocabulário do senso comum para nada. Para qualquer coisa. Ah, eu estou muito nervosa, estou estressada, E aí o estresse, na verdade, clinicamente falando, é um estado permanente em que a pessoa precisa de tratamento por conta de uma série de outras coisas. A palavra estresse, ela vem da física. O estudo de materiais, ele faz algumas coisas, alguns testes com os materiais, e um dos testes é a resistência à pressão. Então, quando um objeto qualquer, um material qualquer, tem uma alta resistência à pressão, ele tem uma capacidade de resiliência, que é outra palavra que a gente usa muito, né? Então, você aperta, pressiona... Tá na época de faculdade, teste em laboratório. Pois é. Você pressiona e aí volta à situação anterior. Quanto mais resiliência, capacidade de voltar, né, menos você tem condição de voltar à condição anterior e você não estressa. O que é o estressar? O estressar é não voltar. A sua capacidade de resiliência esgotou. Então, chega um ponto que você pressiona e o material não volta. Então, transportando isso para o ser humano, o que significa? Eu sofri uma pressão e eu reagi bem, voltei e tal. Daqui um pouco, outra pressão, voltei, outra pressão, voltei. Chega um ponto que eu já estou estourado, eu não volto mais. Então, o estresse não é o nervosismo passageiro. Não é uma circunstância... Clinicamente é bem complexo. Exatamente. Então, é bom que as pessoas entendam o que é isso. Porque libera um hormônio, não é isso, Thaís? Exatamente. O cortisol que faz com que dá um desequilíbrio no organismo. Exatamente. E assim, óbvio, né, que não há quem não diga que a gente não viva os tempos do estresse. Mas total, o engraçado disso é que existem fases. Onde tem períodos que o estresse, não o estresse, a pressão, ela é muito mais intensa do que outros períodos. E são nesses períodos de pressão intensa que a gente tem que ficar vigilante e tentar... Nós somos responsáveis por esse voltar, não é? A responsabilidade do voltar está conosco. Porque tem que ter atitudes para que você possa realmente voltar. Ter essa capacidade de enfrentar uma adversidade ou a pressão que Agora, for. vale dizer que não é fácil. Não é fácil, não é uma coisa que a gente... Não é. É uma coisa que realmente você precisa se empenhar, se aplicar e faz parte do seu cotidiano. Conforme você leva o seu cotidiano, você tem que ir aprendendo
estratégias de Deus para poder voltar. Por exemplo, pra poder voltar. Na minha experiência, eu fui engolindo alguns sapos, né? Então, quem é que não engole sapo? E vai aumentando, né, o tamanho do sapo. A palavra de Deus, o Senhor é muito claro que a gente não deve engolir sapo. Porque ele fala que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Então eu preciso falar. Então muitas coisas que eu fui deixando acontecer, que isso é péssimo, por exemplo, na educação. Somatiza, né? Mas, por exemplo, como agora, final de ano, você arruma a casa, né? Você quer arrumar a casa. Se você é líder do departamento ou de uma igreja, seja lá o que for, ou na sua própria família, é hora de arrumar a casa. Então eu percebi que teve situações que eu segurei tanto, que eu passei talvez até a mão. Fui complacente demais, fui espaçosa demais. Na hora que eu comecei a falar, não dá mais, ai, que coisa boa. Que alívio. Então eu acho que uma das formas de você voltar e não ficar sobre essa pressão, falar. Até a mulher gosta de discutir relação, vamos discutir. Não deixa nada debaixo do tapete. Porque senão você vai reagir fora do estímulo, que é o estresse. Te dá um beliscão aqui, lá na esquina escuta. Né? Ele escuta teu grito, escuta você reage fora daquilo que se espera. Então, para mim, ultimamente, fora o estresse de hoje, né, do dia a dia, eu tenho visto isso, né? Que na hora que eu comecei a falar e me posicionar, veio até uma autoridade dada pelo Senhor. Não, eu tenho que enfrentar. Chega uma hora que não é hora mais de você, né, estar segurando. Por que eu tenho que segurar? No mundo tereis aflições, mas eu tenho que aprender do Pai. Você começou assim. Ele fala, aprendei de mim que sou manso. Quer dizer, eu posso ser firme, posso falar, não adianta querer ficar agradando aqui, agradando. E eu vou segurando, vou segurando. Você vê, às vezes, que na relação a dois, um fala, o casamento tá ótimo, mas porque um tá levando mais do que o outro. Alguém tá segurando mais. Né? Então vamos aprender, manso e suave como o Senhor, aprender dele, falar o que tem que ser falado, ser firme com o amor. Para mim isso funcionou, uma estratégia. Né? De você achar que pode engolir, chega uma hora e você não sabe por que você está reagindo fora do estímulo. É engraçado, existem vários tipos de reações. Por outro lado, existem pessoas que falam, mas só falam o tempo inteiro da situação. Mas não atacam o problema em si. Exatamente. Elas ficam rodeando. Ficam rodeando e acaba se tornando aquela pessoa murmuradora. É claro, a gente vê, a pessoa está sob pressão, a pessoa está realmente com problema. Tem que focar. Mas aí ela vai... Aquele programa que a gente falou sobre lidar com as emoções, é isso. É um equilíbrio. Se eu estou chateada com você, eu não lido isso com você, eu desconto nos meus filhos, eu desconto no meu trabalho, quando eu tenho que chegar para a situação específica e realmente levar um esclarecimento. Mas a gente foge, né, das situações, a gente nega a situação, uma coisa que eu estava pensando e desconta em outros. É que o ritmo nosso do dia a dia é que tem colocado essa pressão que eu falei, essa pressão que vem de fora, é o ritmo do nosso dia a dia. A gente tem cada dia sido mais... E não se apercebe, né? né? A gente está soberbado, né? Hoje você fica pensando assim, como é que eu resolvi as coisas sem celular? Há uns 10 anos atrás, a gente não se vê sem celular. 20 anos atrás, né? Como é que eu fazia isso sem e-mail? Como é que eu fazia aquilo? Né? Você fica pensando na tecnologia que veio para te ajudar, né? Teoricamente ela veio para te ajudar, e ela acaba tomando muito do seu tempo. Ela acaba criando ansiedade. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo a gente aqui devem pensar o seguinte, porque tem aí no meio dona de casa, que também trabalha, né? E que também é mãe, que também é esposa. Aí tem uma série de papéis que você precisa se desempenhar, a cobrança é enorme em cima da mulher, muito mais do que era no tempo da sua avó, no tempo da minha avó. Muito mais, sem dúvida, porque elas ficavam em casa, porque elas eram mães de família. Hoje elas participam de todos os problemas. Exatamente. A mulher hoje vai e é obrigada a ganhar tanto quanto um homem e tem que ter sucesso profissional e tem que ter realização profissional. Não estou falando mal disso, tá? Não é essa a questão. A questão é que o tempo continua sendo de 24 horas. E aí? Deus não criou um tempo excedente. Sabe o que eu penso? Essa coisa que você está dizendo é muito legal, porque... A ideia é assim, é que toda essa pressão exercida, ela pode e altera muitas vezes o ritmo da vida, né? Acontece que a gente tem que saber que pressão é essa que está vindo sobre a gente. Que está querendo mudar a gente. Atarrachar, né? Peraí, você tem que parar e perceber que pressão é essa que está
exercendo um efeito sobre a minha vida, que está querendo mudar a minha vida. Aceitar ou não essa pressão, né? E aí eu tenho que tomar uma atitude diante disso. Eu tenho que ver isso, tenho que ter consciência disso. Porque se essa pressão ela vem do inferno, ela deve voltar para o inferno. E uma coisa que é muito interessante, que existe essa coisa dessa pressão que quer alterar a vida da gente como um todo e quer deformar a gente. Você está falando da pressão demoníaca. Quer deformar a palavra aqui para alguma coisa que está vindo como pressão e quer estragar tudo, quer deformar, quer me reduzir, né? Essa pressão que vem para me reduzir, que vem para me encurralar, que vem para, sabe, para me deformar. Eu tenho uma forma em Cristo Jesus. E esse exercício dessa pressão aí que quer me deixar em desequilíbrio, agressiva, embrutecida. Fria, então, muitas vezes. Né? Então, peraí. Eu tenho que imediatamente tomar uma consciência sobre isso. Tem que identificar. Sabe? E obter aí um discernimento mesmo sobre o que está acontecendo. Essa semana, de 20 dias para cá, eu senti que estava rondando a minha vida essa pressão maligna. Aconteceram algumas coisas. Uma delas foi que a porta da frente da minha casa tem um muro, tem um portão de madeira que tranca, e aí para entrar na casa tem a porta de vidro. Era um portão enorme de vidro. Cara, um amigo nosso estava em casa, ele foi abrir, ele pôs uma força um pouco maior, mas é um blindex dessa altura. A porta estourou. Só que como ela estava com isso filme, ela ficou inteirinha. E 2 dias depois, aí você manda fazer, leva 20 dias, a vidraçaria não entrega e tá. E eu e o Ricardo, a gente estava sentado na sala, assim, conversando no sofá, e ela estava lá inteirinha, não podia mexer. Ela explodiu. A porta estava como daquela parede vermelha, até a gente voou caco em cima de mim, do Ricardo todinho, fez aqueles cortes minúsculos na gente todinho. Ok. Na hora, eu não me senti bem, eu não achei que foi corriqueiro. Eu senti uma pressão. Daí, 3 dias, eu fui fazer compra. A Bruna, mãe, vamos no terreirão comprar coisa de bolo, que ela agora adora fazer cupcake. Fui lá com ela. Meia hora a gente comprou as coisas. A hora que eu volto no meu carro tinha sido aberto 3 dias depois. E eu tinha feito o aniversário do meu pastor. Eu amo cozinhar. Eu tinha levado minhas coisas. Eu comprei uma mala gigante desse tamanho nos Estados Unidos. Eu coloquei todas as minhas travessas dentro. Richô, travessas de cristal, saladeira, coisas que eu ganhei há 19 anos atrás, coisas lindas. E eu esqueci de tirar do porta-mala do carro. Abriram o meu carro, levaram embora o step e essa mala com tudo dentro. 5 dias depois. E aí tiveram outras coisas. A bomba a bomba que leva água da cisterna para a caixa d'água. Eu senti que isso estava demais. Então, tem períodos que acontecem essas coisas que você precisa identificar. Porque está querendo te tirar. E pode ser que, a exemplo do que foi colocado aqui, são pode estar mas em fases suas que você está precisando, como nunca está centrada, está equilibrada, fase de mudanças grandes, enormes na tua vida. E uma coisa que a gente está aqui colocando, ninguém aqui é detentor da verdade, não, e a gente tem maior respeito pela sua história aqui, da sua vida, a forma como você entende, encara a vida, não é nada de querendo lhe ensinar nada, não, é só uma troca mesmo, mas a ideia é que quando essas pressões vêm, muitas vezes elas não param, né? Elas tendem a exercer, parece que até uma proporção maior, né? A ter um impacto mais pesado e fica cada vez mais pesado. A ideia toda aí é exatamente, uma ideia para mexer exatamente num ponto fundamental na tua fé em Deus. Na fé. Que coisa. É para mexer nesse movimento de fé em Deus. Por quê? Porque essa pressão pode destruir os teus bens, mas você pode construir novamente. Pode mexer em alguma coisa ali, outra lá, você pode rever. Mas a fé é o alvo. É o alvo. É o alvo. Para exatamente colocar em dúvida aquilo que você sabe que Deus é, sabe que Deus faz, sabe que Deus representa, sabe o que Ele de fato é, não só representa, mas aí você tem que, nesse momento, você você é convidado por Jesus, ele está falando, vem a mim, ele está dizendo assim para você, ele faz o convite,
continua permanecendo em fé. Coisa, verdade. Tá? Impressionante. Permanece na tua posição, permanece no solo da graça, permanece sobre a graça, não se desloca disso. Eu tô lendo um livro da Joyce Meyer, que é O Campo de Batalha na Mente. Esse livro é fantástico, porque ela tem a sensibilidade de identificar coisas corriqueiras que às vezes passa desapercebido por nós. E hoje ela estava falando justamente isso, a dúvida. O alvo do inimigo é te massacrar tanto ao ponto dele conseguir encontrar lugar para você dar lugar à dúvida. A dúvida é uma escolha sua. Você não precisa duvidar uma vez que você conhece a palavra, uma vez que você conhece quem é o teu Deus. Mas aí a pressão, aí nessa hora você tem que escolher. Uma querida, ela estava passando por um câncer de mama, a pressão estava muito forte, o estresse estava demais. E ela conheceu Jesus através do programa. Isso, conheceu Jesus através do programa. E no programa, segundo palavras dela mesma, ela estava sendo discipulada e ali orientada, ouvindo sempre a palavra e tudo. E teve um dia que numa mensagem ela ouviu, veio, inclusive falou isso aqui para mim, que ela disse que cada mensagem acolhida, recebida no coração dela, foi tornando o efeito de toda aquela pressão como que se ele não mais existisse. E ela decidiu, ela tomou uma decisão, sabe de uma coisa? Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho a minha salvação. Então, hoje, já não me interessa mais se eu vou ser curada ou não vou ser curada. Escolheu se posicionar. Eu já tenho o que eu preciso, que é salvação. Ponto final. A pressão acabou. Aí sabe o que aconteceu? É isso aí. Aí sabe o que aconteceu? O solo tá pronto aí. Ela foi curada. Lindo. Ela foi curada. Ela falou, não, mas ó, a minha cura não... foi consequência. Porque o que eu vivi foi... Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o meu Salvador. Eu tenho a palavra dele. Eu tenho vida dele. Ponto. Foi a escolha dela, foi a decisão dela sobre o efeito da pressão. Foi revelação de Deus. Ela lembra da identidade dela, né? Quem eu sou. Ela parou, a fé faz você lembrar, Ela parou de correr atrás do vento. Igual Salomão fala. Tá correndo atrás do vento. Às vezes, você uma fica questão de numa foco, perseguição tão grande de coisas, que aconteçam. No momento que você para e fala, Senhor, parece que sua mente abre. Senhor, eu já tenho. Parar de correr atrás do vento, gente, isso é pra nós. Tudo é uma questão de foco. Mas é a mesma unção que você tem pra falar, você tem pra ouvir. Eu tô recebendo muito aqui agora. É porque o estresse não aumenta o batimento cardíaco, a tua respiração fica diferente. Quando eu soube hoje a notícia, né, do falecimento desse bebê, quando eu estava no caminho, eu falei, Senhor, eu vi meu coração já, né? Eu tenho que chegar lá com um movimento diferente. Eu comecei, respiração, eu fiz exercício mesmo no carro, comecei a falar com o Senhor, Senhor, se eu for pela minha força, eu já vou chegar agitada. Eu tenho que chegar com a sua paz. É um estresse tremendo, que não tem como fugir. Eu falei que eu tinha dado a entrevista aqui para essa revista e interessante que eu não me lembrava do que eu tinha falado. E vocês não vão acreditar, mas está aqui, então, muito engraçado isso. Deus é lindo. Ele é maravilhoso. E a menina que me entrevistou, a repórter, me perguntou o que eu fazia para eliminar o estresse e tal, e ela descreve um pouquinho do meu dia a dia aqui. Que hora eu tava falando sobre orçamento de lançamento de projeto e tal, e hora eu estava preocupado com freezer, se tinha carne vermelha, frango, se tinha verdura na geladeira, que é a vida da gente mesmo, né? É exatamente o que acontecia. Então, eu estava sob uma pressão tão grande nessa época, eu era diretora da empresa, que eu cheguei a perder o sono, eu não conseguia dormir. Eu ia dormir lá para as 3 horas da manhã. E às 6 eu já tinha que estar de pé. Isso é estresse. Então, e aí a minha irmã, que é médica, me socorreu, me deu um remédio, que é um indutor de sono, para eu poder dormir na hora certa, porque eu chegava super acelerada. E a partir daquele ponto, ela ainda falou para mim, olha, isto não é a solução. Você tem que ter um momento para você tem que ter um momento
minha irmã não é cristã. Então ela falava, olha, você está se envolvendo com tudo menos com o que você devia fazer. Resultado. A partir daquilo, e eu falei aqui com a jornalista, a partir daquilo eu voltei a ler a Bíblia, que é o que está aqui, todos os dias num determinado período. Não ficou só no nível da alma, né? Isso, num determinado período, que para mim é a chave de todas as questões, e passei a fazer exercício físico, que eu estava muito parada. Pilates, hein? Muito bom. Eu passei a fazer exercício físico. Então, como eu não tinha tempo, o que eu resolvi? Eu ia a pé para o serviço, de tênis, de roupa de caminhar, chegava lá, eu tomava banho, ia com a malinha lá de roupa de executiva, chegava lá, tirava e trocava tudo. Era a única forma. E fiquei assim durante um bom tempo, uns 2 anos mais ou menos, eu fazia isso. Mas o que eu percebia é que nós que somos cristãos temos todos os instrumentos para combater qualquer coisa dessa na Bíblia. É tomar posse daquele versículo e repetir aquele versículo. Para tomar posse dele, para trazer ele para a sua vida. É o que a gente começou nessa segunda-feira, Jesus falando, convidando a gente, aprendam de mim. Isso aí. Ó, se ele está dizendo para você aprender dele, ele sabe. Amém. Ele sabe. É verdade. Ele conhece sobre você o que você desconhece. E ele tem tudo o que você precisa. Porque ele é completo. Pode ser esse o motivo de tanto estresse, né? Incompletude. Insatisfação. Mas ele é completo. Perfeito. Ó, a gente vai pro intervalo. Tem o que, Letícia Maria? Felicidades. Você que está fazendo aniversário hoje. Felicidades. Deus te abençoe e te guarde. O texto, que é o seu presente, está aí no vídeo. Palavras do apóstolo Paulo. Essa é a nossa realidade. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que a gente vive agora, a gente vive pela fé. Amém. Que é a vitória que vence o mundo. Amém. É isso. Nesse Deus que nos amou e se entregou por nós. Memoriza esse texto, olha. Gálatas 2:20. Grande bênção. A gente encerra esse bloco com uma sugestão da Rinodê. Dá uma olhada. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Voltando com o espaço feminino, e aí, essa coisa de lidar com o estresse do dia a dia, como é que você faz isso? E as meninas aqui, a pastora Gisela Xavier, Thaís Schmidt e Adriana Tosi. Eu estava falando com as meninas o seguinte, nós vimos a pressão exercida, e essa pressão exercida, ela fica ali, e a Adriana até colocou que muitas vezes ela retorna em um nível maior. Mas aí é interessante que a gente perceba que esses retornos, né, não somos os mesmos e nem a situação é a mesma, tá? Porque nós não ficamos estáticos no tempo. Então, por que a gente ali está revitalizando aquela pressão? Como que se houvesse em nós, entende? Uma atitude colocando lenha. Isso, que endossasse aquela pressão ainda mais. Por exemplo, comentei aqui com as meninas, eu ia para um lugar e estacionava, tentava estacionar, sempre não tinha vaga, eu chegava cedo, fiz tudo que eu podia, chegava cedo, orava, Senhor, manda teu anjo lá, não acontecia, sempre tinha estresse, às vezes tinha vaga, às vezes não tinha vaga. Até que eu olhei e vi que havia uma situação em que eu podia pagar um estacionamento que eu teria uma vaga garantida. Eu fiz as contas, ia sair mais caro do que estacionar regularmente ali onde eu estacionava. Ia,
mas ia sair mais barato em termos do estresse, ia sair em vantagem em termos de um investimento para não ter mais aquele estresse. O que eu proponho aqui é que a gente entenda outras saídas, sabe, na vida. A sua foi uma atitude prática, não é isso? Tem situações que você precisa tomar atitudes práticas, né? Na maioria das vezes tem atitude prática. Por exemplo, a minha mãe é o tipo de mulher que se tiver um copo sujo dentro da pia, ela não consegue dormir. É verdade. E aí, assim, de onde vem essa pressão? Ai, gente. Pra lavar o E às copo? vezes tem filhos que repetem essa situação. Eu falo para meninas que já Você são... assim. Eu Mas de tenho onde vem essa pressão? Mas de onde vem essa pressão? O copo grita dentro da pia. Boa, Thaís. O copo não E grita. Thaís, você vai lá lavar o copo e quando você vai dormir, seu marido já dormiu. Claro. E o copo ficou limpinho lá. Exato. Ele já dormiu. É, e ele já tá lá roncando. Porque você faz o quê? repete um comportamento, porque sua mãe falava que não podia ficar louça suja na pia. Na verdade, o Ricardo até brinca comigo, ele fala que eu sou assim, que eu não tenho Mas olha, neura louça com nada. lavada ou não lavada... Mas eu faço por prazer, porque eu gosto de ver a pia limpa. Eu me sinto bem com aquilo ali. Tá, mas Você não me então torna isso aí não é escrava, pressão. então Não é pressão. Mas eu tô falando nesse contexto aí que a Thaís está falando. Olha só, Como mas tá por quê? chamando você? Mas por que eu tô falando isso? Isso. Porque a mulher já trabalhou o dia inteiro. Sim. Olha o cenário. Ela já trabalhou o dia inteiro. Olha o Ela já contexto. foi lá no supermercado, já fez compras, descarregou o carrinho, já colocou tudo no lugar, já deu comida, já trocou a fralda, já fez não sei o quê, já fez não sei o quê. E Nossa, aí só de falar tá exausta. E aí pensa assim, a pia tá cheia de vasilha para lavar. Ah, Márcia. Então, sinceramente, assim, se você não tomar uma atitude com relação a abrir mão de determinadas coisas, você vai se matar. E eu vou te falar uma coisa. Eu ouvi uma vez uma frase, porque eu cresci numa casa em que todos os homens faziam tudo. Não deixaram nenhum deles de serem homens maravilhosos. A mão não caiu? Não nada caiu disso. nada. Inclusive, Bom saber. tudo tá lá. Sim. Homens. Isso! Ah, mas aí acontece que, assim, eu ouvi uma frase muito interessante. Quando eu me casei, logo quando eu me casei, o Dan foi, lavou uma louça e disse, lavei a louça pra você. Eu falei, não, meu querido, você lavou a louça pra gente. Exatamente. Forte. Exatamente. Você tá entendendo? Ele não lavou a louça pra mim. Querido, você não lavou a louça pra mim, você lavou a louça pra gente. Exato. Porque a louça é sua também. Exatamente. Olha o foco, como é que Você muda, usa né? também. Você tá entendendo? Então você precisa ajudar as pessoas a te ajudarem também. Claro. Né? Agora, isso me lembrou uma outra coisa, que é o grande drama do ser humano com relação a Deus, né? O homem, e aí homem e mulher, né? O homem no sentido de humanidade, ele tem uma necessidade de controlar Muito. tudo. Sim. E aí, existem uma série de pressões que, na verdade, vêm do fato de que você quer controlar todas as Eu coisas. precisaria viver isso. Você quer controlar tudo. E aí não deixa Deus controlar nada. Né? Deixa Deus ser Aí você Deus. fala, Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus é ser o que a gente Deus. vive falando aqui. É assim. Aí é o estresse de eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que ter dinheiro para pagar o financiamento. E aí tem uma pressão que vem de fora, uma pressão que vem da lateral, uma pressão que vem de cima, outra de baixo. Você tem pressão de todos Tem os até uma lados. dinâmica que eu acho interessantíssima. Vamos supor que você tem esse problema aqui. Isso aqui é um grande desafio na tua vida. Isso daqui, né? A gente tem mania de controlar tudo. Então, nós estamos com isso aqui segurando e nós estamos controlando. Aí falaram pra gente que a gente precisa entregar pra Deus, né? Ah, então vamos entregar pra Deus? Vamos. Você é Deus. Cadê que eu solto? Fica aqui, ó. Cadê que eu solto? É. Como é que Deus vai agir que eu tô segurando aqui? Deus tem outro caminho pra dar pra isso. E o detalhe que a Thaís fez aí uma careta, assim, ele não gente vai faz pegar e isso. dar um tubo em você. Não vai fazer Ele até isso. puxa, mas ele Porque ele é um fofo. Ele não é um vai. fofo. Você falou que Não ele é verdade? A gente ele é precisa ter fofo. sensibilidade. A hora que Deus fala, solta, solta, amada. Solta, eu tô aprendendo a soltar, gente. Tá aprendendo Olha, isso é dele? difícil. Tá aprendendo dele? Isso é um aprendizado difícil. É muito difícil, porque você tem que sair da soberania de você mesmo para colocar coisa. em cima da soberania Deus. Deus tem que estar em cima do trono. E você tem que se dispor, assim, se dispõe. Eu quero aprender, Senhor. E se eu falhar, eu vou continuar nessa disposição e vou me fortalecer nisso. Por exemplo, a gente vive aqui o estresse do tempo. Letícia Maria, Já aí do foi, lado dessa Letícia câmera, Maria. Já com pensou essa, se fosse com essa grande? dália,
Já pensou se ela fosse alta? Com 1,90 essa m de Dália mulher? dizendo pra gente, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Aí a gente não se estressa. A solução é, vamos falar menos. Para sobrar tempo. Uma atitude prática. Uma atitude prática. Gente, tem saída para tudo. Tem saída. Tem palavra de Deus para tudo. A Tem. Bíblia é específica para cada caso, para cada situação. E a solução para o tempo agora é eu calar minha boca. Ai, meu Deus, que coisa boa esse programa. Cada uma com seu versículo, não é isso, Letícia? E eu agora começo com a Adriana Tosi. E vocês já viram que o meu roteiro se chama Letícia, né? Fala, amore. Teu versículo. Vamos ler. Aí, Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Eu acho tremendo esse versículo. Tudo de bom, né? Pra gente não se inquietar, né? psicologia Confia, do pai. entrega pra ele, né? E agora, nossa querida Thaís. Ah, sim. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele é muito lindo. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai fofo de vocês, que está nos Apesar de céus, serem maus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, isso não é simples. Olha, é simples assim. É Jesus, muito ele não é simples. complicado. Ele é simples Não, assim, né? É muito Gente, que simples. complica. É muito simples. A gente é que... E muitas vezes a gente está atribuindo essa pressão a Deus. Claro! Deus está me testando. Gente, que absurdo. Que absurdo. Mas tem gente que tem essa religiosidade achando que lá do Pai das Luzes, onde toda boa-dádiva, todo não perfeito, tem tudo. Tem. Não tem tudo, só tem o que é boa-dádiva, o que é dom perfeito. E do Pai das Luzes só vem direção, bênção. É isso aí. Como é que pode, né? O irmão lá na igreja chegou para mim e falou assim, pastor, toma aqui o meu dízimo, porque eu estou um tempão sem andar, então Deus vai me castigar. Eu falei, então deixa eu devolver. Porque ele não vai te castigar, você pode levar ele. Gente! Aí eu tive que explicar tudo, o Senhor, ele é bom, sabe? Os pensamentos dele são de bem para nós, ele nos ama. Adianta por ter... Sei lá, não sei. Aí é outro É outro programa. Pastora Gisela, seu Vamos versículo. lá para nossa alma aí, como é ó. bom, né? Ó, Como minha é bom. alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Glória. Glória a Deus. Salmo 62, Ai, versículo 5. gente, é muito bom esse nosso Pai. A gente vai para o intervalo e volta já. Voltando com essa reuniãozinha, a gente já está terminando esse bloco. Meninas, muito obrigada pela companhia. Muito bom. Nossa isso. terapia. Prazer foi de nosso. amigas. Você pode ter certeza. Você é uma bênção. Imagina, Vocês que são. isso, vocês são, todas são, né? Ah, mas é tão bom estar com vocês aqui. Sabe por quê? Porque a gente troca, Verdade. a gente cresce, a gente aprende. A gente dá, recebe. É, verdade. Né? Muito bom. É verdade. Isso mesmo. Abra-se para isso. De repente é tudo que você precisa para dar uma aliviada na pressão, né? É verdade, às vezes. Show estresse. Dá uma. Olha, eu vou repetir isso. Gente, sabe aquela coisa de você ficar nessa pressão toda dessa casa arrumada, congelada, com aquele O copo no plástico grito. no sofá. Pensei no plástico do sofá também. Tira esse lembrei do plástico do faqueiro, sofá. lembrei Eu lembrei do sofá. Eu lembrei do sofá. Larga o copo sujo na pia, porque ele não vai gritar. Vai gritar, vai usar aquela louça de porcelana que tá guardada há séculos e... Vai levar de que lado o caixão? Nenhum. Não. Gente, dá uma livre. Olha, isso é uma boa pra dar uma desoplada, porque já riu muito. Já. Rir é uma coisa muito Maravilhoso, deliciosa. é maravilhoso. Porque dá aquela... Até cura. Não é? É maravilhoso. Muito É bom. muito bom rir. Aí você Eu tenho a encontra impressão assim... que Jesus Cristo dava muita gargalhada. Ah, com certeza. Ai, tenho certeza disso. Gente, meu marido, ele é assim, ele é você conhece. Gente. Ele me faz rir o tempo Quer ver, inteiro. Jesus, as crianças eram atraídas por Jesus. é, por isso que eu Mal-humorado imagino. não atrai criança, não. Mal-humorado não atrai. Não E por que atrai. você acha que todo mundo implicava com ele? Não é. Feliz. É, imagina. Sabia dominar da Chamaram ele de tempestade, glutão, né? imagina. Ele é bem... E olha, e engraçado que ele é tão assim, ele tem, Jesus, eu acho Jesus assim, hilário, é muito engraçado Jesus, né?
que ele tinha assim uma coisa de estar no caminho, no rumo do plano da salvação, mas eu creio, tenho certeza absoluta que ele se divertia. Ele podia chegar com o cego e tá bom, tá curado. Ah, não. Aí ele foi e cuspiu na terra. Ou então... Não, ele cuspiu na terra, fez pof, cuspiu, aí fez aquela lama, aí pôs no... Aquela lama que curou o cego? Claro que não! Claro que não. Ele é que é divertido mesmo, né? Ele é que é divertido. Igual o paralítico do... O que queres que eu te faça? Pois é, óbvio. Quantos anos eu tô aqui? Eu quero só que você me cure. Então tá bom, então vai. Deus é muito... Então, é muito divertido, ele tem senso de humor. E eu vejo que é tudo isso que a gente precisa. Imagina a pressão naquela época que Jesus não estava vendo, aqueles romanos. Imagina. Nossa, toda aquela pressão. Pressão de morte, né? Aí ele fala, gente, olha só, ele tá pedindo a tua Ele túnica, teve dá estresse a tua também, né? túnica, entendeu? Ele passou pelo estresse. Tira a capa também. Quer caminhar mais 1 milha? Caminha 2 milhas, enfim. Mais 7, mais 8. Não esquenta, tem que perdoar quantas vezes? 2, 3, que nada. 70 vezes 7, perdoa tudo, tantas vezes que for Você sai necessário. perdoando. É isso, gente. Olha, o estresse no pai é totalmente possível, né? Ser vencido. Com certeza. Totalmente. Já tá derrotado. Beijo, obrigado pela audiência. Ai, gente, que